dinossauro, né? Então a gente precisa mudar junto. Então vamos lá, pessoal. Física é a ciência que estuda a natureza, o ambiente que nos envolve. A física deriva da filosofia, então sim, a física é um derivado da filosofia. A física ela deixa de ser filosofia a partir do momento em que ela se relaciona com os experimentos. Então a filosofia ela não tem compromisso com experimentos. Então a galera apresenta suas hipóteses e a galera debate essas hipóteses de uma forma teórica. Mais ou menos ali no contexto do século XVI, alguém fala, olha, a gente pode apresentar hipóteses, mas a questão mesmo vai ser resolvida no laboratório. Vamos no laboratório, vamos fazer experimentos e vamos ver se isso é verdade ou não. A partir do momento em que introduziu esse conceito, aí aquilo que a gente chamava de filosofia das ciências naturais, né? Daí você começa a ter a física. Então, exatamente nesse contexto, filosofia das ciências naturais, estou falando de quem? Galileu Galilei. Filosofia, como eu te disse, a física deriva da filosofia. Ciências naturais, esse natural em grego é physis, e daí vem física. Galileu já vem com essa questão experimental muito forte. E na sequência de Galileu a gente tem Newton. Newton publica o seu livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, ou seja, partindo dessa ideia filosófica de você entender o ambiente ao seu redor, além de você filosofar sobre o ambiente, você fazia experimentos sobre tal e Newton ainda falou, vamos medir, vamos fazer medições, beleza? Então, feita essa introdução sobre a física, convido vocês também a darem uma olhadinha no meu canal no YouTube, onde eu desenrolo mais essa história. Então a física tem várias áreas. Vamos falar mecânica, estuda movimento, termologia, estuda calor, temperatura, essas coisas, eletricidade, magnetismo, óptica, o ramo da física que estuda a luz, e por aí vai indo, tá? Então, de todas essas áreas, no começo do nosso curso a gente vai falar sobre mecânica, tá? A gente vai falar sobre mecânica. Mecânica é o ramo da física que estuda movimento. Então, a gente vai analisar movimento. Então, da mecânica, a gente coloca 3 subdivisões principais. Cinemática, dinâmica e estática. A cinemática é o estudo descritivo do movimento. Então, na cinemática, a gente quer falar como o movimento acontece. O movimento é em linha reta, o movimento é com curva, o movimento é com velocidade aumentando, o movimento é com velocidade diminuindo, o movimento ele é com velocidade constante. Como é esse movimento? Então, a cinemática, ela pergunta como é o movimento. Já a mecânica, ela vai se fazer a pergunta, por que está andando? Quem fez força? Quem colocou em movimento? Então, é cinemática, como se movimenta, e na dinâmica, por que se movimenta. E a terceira parte da mecânica é a estática, que seria a ausência de movimento. Está parado, não vai se mexer. Beleza, então começando aqui na cinemática, quero falar com vocês sobre trajetória. Trajetória, galera, é a estrada, é a rodovia, é a rua, é a trilha, tá? Resumidamente, o que vai ser trajetória para nós? Trajetória é o que a gente pode chamar de caminho. Então, o móvel, o que é um móvel? O móvel é aquilo que se move. O móvel vai andar por um caminho. Beleza. Esse caminho será a nossa trajetória. Legal. A galera percebeu que havia uma necessidade da gente numerar essa trajetória. Por que o pessoal veio com essas ideias de numerar a trajetória? Pelo seguinte motivo. Imagina que alguns parentes estão vindo te visitar. Aí você olha e fala, puxa, o pessoal está demorando, né? Por que a galera está demorando tanto assim, né? Aí você liga para a galera e fala, ei, onde é que vocês estão? Vai falar, a gente está aqui na Dutra, estamos na rodovia Dutra. Mas espera lá, vocês estão na Dutra aqui perto de Guarulhos ou vocês estão na Dutra lá perto do Rio de Janeiro? Porque se está aqui perto de Guarulhos, eu sei que vocês vão demorar um tempo. Se eles estão lá no Rio de Janeiro, eu sei que eles vão demorar outro tempo bem diferente. Então, a gente pegou esse caminho e a gente numerou. A gente colocou números. Porque se eu coloco números, aí eu falo, eu estou na Dutra da altura do número 200, na altura do quilômetro 80. Então, a gente pode colocar aqui alguns números. 8,
7. A partir do momento que eu comecei a numerar, você pensa comigo. Se tem o 8, tem o 7, tem o 6, vai ter o 5, vai ter o 4, vai ter o 3, vai ter o 2, vai ter o 1. Em algum lugar vai ter o 0. Este 0, pessoal, ele é o que nós vamos chamar de origem. Tá? Então, pessoal, aqui nas nossas aulas eu vou dar muita ênfase ao vocabulário. Então, a galera me fala muitas vezes, professor, eu até entendo a física, só que eu não consigo mandar bem na prova, eu não consigo entender o que o cara está falando, né? Então, a interpretação do enunciado é um grande obstáculo. Para melhorar essa questão da interpretação do enunciado, eu vou bater bastante no vocabulário. Nós precisamos formar vocabulário, tá? Então, vamos construir aí o nosso vocabulário. Aqui, a gente tem a origem, só que toma cuidado. Aqui é a origem da trajetória. Então, vamos colocar aqui a origem da trajetória. Eu vou até destacar aqui, origem da trajetória. Origem da trajetória é uma coisa. Origem da trajetória é diferente de origem da viagem. Origem da trajetória é diferente da origem da viagem. Origem da trajetória é a partir de onde começamos a colocar os números, as plaquinhas da rodovia. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, todas as rodovias são numeradas a partir do Marco Zero, que fica lá na Praça da Sé. Então, a Praça da Sé é o Marco Zero, em relação a qual aquelas plaquinhas azuis de quilômetros que ficam do lado da estrada, aquelas plaquinhas fazem referência a isso, tá? Elas fazem referência a essa orientação, certo? Quer dizer que ali começou a rodovia? Não necessariamente. A rodovia pode ter começado em outro lugar, tá? Por exemplo, se você pega a própria Anhanguera começa ali já perto de Osasco, perto do Pico do Jaraguá. Mas a origem dela está lá na Praça da Sé. Isso quer dizer o quê? Nem sempre lá na origem da trajetória, na origem do caminho, você precisa ter estrada ali. Então, esse Marco Zero é apenas o ponto a partir do qual as coisas foram contadas. Beleza? Agora, uma vez que a gente estabeleceu essa origem do caminho, não significa que a sua viagem precisa começar dali. Então, origem da trajetória é a partir de onde começou a se contar a numeração. Então, por exemplo, todas as ruas têm a numeração das casas. A numeração das casas numa rua funciona como esses numerozinhos aí, como a numeração da trajetória. E eu não sei se você sabe, mas a numeração das casas indica aproximadamente a distância daquela casa até o começo da rua, até a cabeceira da rua, tá? Aí você fala, pô, professor, mas a rua tem 2 pontos, né? Como que a gente vai saber qual é o começo? Vale aquele que está mais perto do centro, tá? Então, aquele que estiver mais perto do centro é considerado a origem, e a partir dali é que é numerado as casas, tá bom? Então, fica aí uma curiosidade bem interessante. Agora, quer dizer que toda vez que eu sair de casa, para eu começar a andar, eu preciso ir lá no início da origem? Não, não necessariamente. Não preciso, não. Então, vamos supor que eu more aqui na casa número 5. Se eu moro na casa número 5 e o meu colega mora na casa número 8, quando eu saio da minha casa para ir na casa dele, eu não preciso ir lá no 0. Então, neste meu exemplo, a origem da trajetória está aqui, ó, nesse ponto, a origem da contagem do caminho. A origem da minha viagem, neste meu exemplo, é o 5, porque eu saí daqui. E quando eu saio desse 5, eu poderia andar para esse lado, no sentido da numeração crescente, mas eu também poderia andar no sentido oposto, no sentido da numeração decrescente, sem problema nenhum. Então, já colocando vocabulário. Se eu vou andando para cá, o meu movimento é progressivo. O
que quer dizer que o movimento é progressivo? Que a numeração aumenta, tá? Então já vou deixar anotado aqui, ó. Então se eu coloco aqui movimento progressivo, o que isso quer dizer? A numeração vai aumentando. É isso que quer dizer movimento progressivo. Movimento retrógrado significa numeração diminuindo. Então, por exemplo, quando a gente está dando essa aula, é muito comum os alunos não entenderem. Por exemplo, você está movendo numa rodovia. Aí você fala pro cara que o carro dele tem uma velocidade negativa. Ele fala, pô, professor, como assim tem velocidade negativa? Que o movimento ele é retrógrado. Então, no nosso cotidiano, a gente não precisa ficar falando das velocidades negativas. Então, no nosso cotidiano, a gente só fala de velocidade positiva. E aí a galera acha que velocidade negativa não existe. Mas existe sim. Velocidade negativa nada mais é do que o cara tá andando na numeração diminuindo. E às vezes você fala assim, não, na rodovia a numeração do carro... na rodovia ali a velocidade é negativa. Quando a gente fala de velocidade negativa, tem aluno que acha que o carro está andando de marcha ré. Então não importa como o carro está andando, se ele está andando exatamente para frente ou se ele está andando de marcha ré, olhando no retrovisor, não é isso que faz diferença. O que faz diferença é que, à medida em que ele anda, os numerozinhos das placas azuis vai crescendo ou vai diminuindo. Beleza? Então, se eu saio do 5 e vou até o 8... aí eu introduzo um conceito chamado de deslocamento. O que é o deslocamento? Aqui, se eu cheguei no 8, a minha posição final é 8. Tá? Então, a letra S simboliza posição. Se eu coloco só o S normal, é a posição na qual eu estou. Se eu colocar S0, nesse caso aqui é o 5, porque eu partir do 5, S0, esse 0 aqui de embaixo quer dizer inicial. Então vai ser a posição inicial. Então aqui está a minha rua, eu saí da minha casa que era o número 5, fui na casa do meu amigo que é o número 8. 5 é a minha posição inicial. É a origem da viagem, que é esse S0 aqui, tá? Origem da viagem. E eu andei até o 8. E aí nós vamos ter o ΔS. O que é ΔS? ΔS é S menos S0. Neste meu exemplo, ΔS é o 8 menos o 5. 8 menos 5 é 3. Então, ΔS é a variação do S. ΔS é o que nós vamos chamar de distância. Então, a distância percorrida, tecnicamente, vamos lá, pessoal. Distância e deslocamento não são a mesma coisa. Eu vou distinguir a distância e o deslocamento quando eu falar sobre vetores, quando eu falar da física da cinemática vetorial. Quando o movimento é retilíneo, distância e deslocamento são a mesma coisa. Se o movimento for retilíneo, tá bom? Mas por enquanto a distância que foi percorrida sobre a trajetória, então a distância é uma grandeza escalar, porque a distância é medida sobre a trajetória, é o final menos o inicial. Beleza? Que vai ser igual ao deslocamento. Por fim, quero falar com vocês sobre dois conceitos importantes. O conceito de velocidade e o conceito de aceleração. Se eu falo para você velocidade, você entende do que eu estou falando, né? Bem de boa. Só que se eu pedir para você explicar o que é velocidade,
Fica estranho, não fica? Fica meio complicado, né? Como assim o que é velocidade? Então, se você quiser, depois você dá um pause nesse vídeo, não ouve a resposta para não estragar, e tenta se responder essa pergunta: o que é velocidade? Como você explicaria para uma pessoa, para uma criança, ou vamos imaginar o ET chegou na Terra, ele não entende, como você explicaria o conceito de velocidade para ele? Tá? Você vai ver que a velocidade cai naquela categoria de coisas que você sabe o que é, mas não sabe explicar. Tá? Existe isso. Então, para a gente ir bem em física, nós precisamos pegar vários conceitos da física e transitar dessa ideia daquilo que a gente sabe o que é e passar para o sabe explicar. Se o nível de conhecimento não chegar nesse padrão do sabe explicar, não vai rolar, tá bom? Então vamos lá. Velocidade é variação da velocidade dividida pelo tempo. Em outras palavras, velocidade ela pode ser entendida como a taxa de variação da posição. Taxa de variação da posição ao longo do tempo. O que isso quer dizer? Velocidade, ela é uma coisa que me diz o quanto que a posição de algo muda ao longo do tempo. Então, vamos pensar o seguinte: se o lugar que o objeto está mudou muito rapidamente, em pouco tempo houve uma grande mudança de posição. Esse negócio é rápido. Ele estava aqui, daqui a pouquinho está lá na Austrália. Pô, a posição variou muito em pouco tempo. Então a velocidade é absurda. Se ele está aqui agora, daqui a pouquinho está na Austrália, trata-se de algo muito rápido. Agora você olha um objeto, ele está ali numa posição. Passa tempo, passa tempo, passa tempo, passa tempo, e ele está só um pouquinho mais para frente. A posição mudou? Sim, mudou, mas mudou tão pouco, demorou tanto para mudar. Aí esse bicho é lerdo, aí a velocidade ela é pequena, tá? Então a velocidade pode ser entendida como a taxa de variação da posição ao longo do tempo. Então, em outras palavras, V é igual a delta S dividido por delta T. E a aceleração? Toma cuidado, pessoal. Um dos erros mais comuns que a galera comete na física é confundir o conceito de velocidade com o conceito de aceleração. É parecido. Ó. Aceleração também é a taxa de variação, só que a taxa de variação da velocidade. Tá? Então, aqui, na velocidade, o que está mudando? Na velocidade, o que está mudando é a posição. Na aceleração, o que está mudando? Quando eu falo de aceleração, o que está mudando é a velocidade. Então, por exemplo, se eu estou com um carro a 100 por hora, passa o tempo, ele continua a 100 por hora, a aceleração é zero, porque não está tendo mudança de velocidade. Agora, se o carro está parado, a velocidade dele é zero, daqui a 3 segundos a velocidade dele é 100 km por hora, a velocidade dele sofreu uma grande variação, mudou muito, tá? Mudou muito em pouco tempo, então houve uma grande aceleração. Então a aceleração ela é ΔV dividido por ΔT. Lembrando que isto aqui é um triângulo, tá bom, gente? Este triângulo, ele é a letra grega delta, tá bom? Ele é uma letra grega chamada delta. Esta letra delta ela vai simbolizar para nós na física, na química e na matemática. Delta vai simbolizar para nós o conceito de variação. Ok? Variação, entre aspas, mudança. Então, a aceleração é a variação da velocidade. Então, recapitulando, muita gente confunde achando que aceleração e velocidade são a mesma coisa. Aceleração e velocidade não são a mesma coisa. Qual a diferença entre eles? A aceleração é a variação da velocidade. A aceleração é mudança de velocidade, tá? E como que a gente calcula a variação de qualquer coisa? A variação de uma grandeza física x aqui pode simbolizar qualquer coisa, tá, gente?
Pode simbolizar o tempo, pode simbolizar a posição, pode simbolizar a velocidade. O X pode simbolizar várias coisas, massa, temperatura, campo magnético, tá? A variação da coisa X sempre vai ser o X final menos o X inicial, tá? Então, sempre vai valer isso aqui. Nós precisamos ter esse conceito. Porque esse delta vai aparecer num bocado de fórmula. E aí a gente já tem que deixar agilizado na mente. Toda vez que você encontrar este delta, você entende que ele está se referindo à variação. Então, para finalizar aqui, mais uma ênfase, ó. Velocidade é ΔS sobre ΔT, ou seja, velocidade é a variação da posição dividida pela variação do tempo, e a aceleração, ela é a variação da velocidade dividida pela variação do tempo, pelo intervalo de tempo no qual você observou as coisas. Beleza, pessoal? Rafael Machado, ΔS sobre ΔT. Exatamente, Rafael. Obrigado aí por estar conosco nesse momento. Vou deixar essa live salva aí para a galera consultar posteriormente. Beleza? Esses são os fundamentos da física. Então, essa seria a nossa aula 1, tá? Só para a gente ficar de olho. Beleza, pessoal? Então, mais alguém aí teria alguma pergunta, algum comentário? Se não tiver, pode deixar aí. Faz seu comentário que eu vejo depois, respondo posteriormente, tá bom? Tento tirar todas as dúvidas. Foi um prazer estar falando com vocês aqui. Então, toda segunda-feira, das 8 às 8h30, a gente está aqui para falar sobre vestibular. Hoje eu quis falar mais sobre matéria, mas não vai ser sempre assim. De outras vezes a gente pode falar sobre o psicológico, sobre a preparação, sobre saúde, sobre estratégia, sobre teoria, sobre vocabulário, sobre escolhas que podemos fazer, tá bom? Então, galera, esse aqui é um momento nosso que a gente pode usar para separar o tema que a gente quiser. Alguma segunda-feira também posso tirar para resolver algumas questões aí, para dar um exemplo, tá? Só avisando também para a galera do Instagram. No meu canal do YouTube, eu posto aula, tá bom? Então, se você quer conteúdo mais sistematizado, acessa lá no YouTube. Beleza, pessoal? Muito obrigado, valeu estar conosco aí. Grande abraço.